Vamos então iniciar o nosso devocional desta manhã com uma oração. Querido Pai, Deus amado, não fechei os microfones, deixa eu desativar os microfones, me perdoem, pronto. Agora sim, Deus querido, Deus amado, Deus misericordioso, nós agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado, nós agradecemos pela noite tranquila que tivemos, nós agradecemos, Senhor, porque pela manhã recebemos novamente os sinais do Teu poder, Senhor, recebemos a influência da luz, recebemos a influência do calor, Senhor, que nos invadem, nos fazem sentir e perceber o Teu amor presente, o Seu amor à nossa volta. Percebemos que o Senhor está presente, está conosco, e quando abrimos os olhos podemos ver as maravilhas, podemos ver o azul do céu, as nuvens brancas, Senhor, já que é para o alto que olhamos e miramos todas as manhãs, buscando a Ti, buscando, Senhor, a Tua presença, buscando, Senhor, estar ligados a Ti todas as manhãs, enquanto aguardamos os irmãos para a reunião, uma espera ansiosa para que possamos ouvir a Tua palavra todas as manhãs, nos abastecer, Senhor, como um camelo que se abastece de água para atravessar o deserto, que precisa, Senhor, estar preparado porque a sede durante o deserto será forte, mas ele se abastece e consegue, Senhor, passar o tempo todo pronto para enfrentar as dificuldades, assim como nós cristãos temos a Ti, como temos a Jesus, como temos aos irmãos na fé, os irmãos em Cristo, que nos ajudam, Senhor, a atravessar as dificuldades deste mundo, nos ajudam, Senhor, a buscar a luz desse mundo de trevas, nos ajudam a manter os nossos corações sempre abertos para receber a Tua palavra, sempre prontos, Senhor, para que estejamos sempre prontos a buscar novas almas para o Teu reino, sermos exemplo, sermos reflexo, sermos, Senhor, a guia para as pessoas que estão buscando neste mundo se livrar das aflições, se livrar dos problemas, se livrar das dificuldades, mas principalmente garantir, Senhor, a tranquilidade, a paz na vida eterna. Que possamos, Senhor, ser instrumentos da Tua palavra. Agradecemos por podermos estar reunidos nesta manhã. Pedimos que esteja conosco, pedimos que nos abençoe, nos guarde durante esse devocional, que seja do Seu agrado, que as palavras que sejam ditas aqui, Senhor, sejam sempre dirigidas a Ti, estejam sempre dentro do propósito do Espírito Santo, Senhor. Esteja também com todas as pessoas que estão em dificuldades, esteja, Senhor, com todas as pessoas que são familiares, de pessoas que estão com dificuldades. Abençoa os amigos desses familiares, para que sejam também, Senhor, suporte para essas pessoas que precisam de força, que precisam de alento. E pedimos que nos garanta, Senhor, fé, que nos garanta, Senhor, proximidade de Ti. Pedimos que nos perdoe porque somos falhos, somos humanos, e que possamos, Senhor, nos manter sempre próximos de Ti todos os dias, como fazemos todas as manhãs. Nós pedimos e agradecemos em nome de Cristo, que não se absteve, Senhor, da sua missão, que veio até nós, que se fez carne como nós, que deixou o exemplo, Senhor, antes de subir à cruz, que nela morreu, dela desceu, voltou aos céus e nos garantiu que voltaria, nos garantiu que estaria de volta em algum momento para nos levar a Ti, Senhor, para não ser mais intermediário, mas ser, Senhor, um amigo neste mundo de luz, neste mundo
de paz que teremos contigo na eternidade. Em nome dele, que pedimos e agradecemos. Amém. Sobe o portão para Mary, pronto. Perdido foi que ele me encontrou, neste mundo vil, tornou-me no seu sangue, me lavou. Hoje sou feliz, hoje sou feliz. Foi-se o meu temor, vou permanecer junto ao Salvador. Foi-se a escuridão, raia a luz do sol, pois eu sei que sou do meu Senhor e Ele é meu. Se muitas tentações me sobrevêm, para Ele vou. Recebo forças que a mim convém do meu Salvador. Hoje sou feliz, foi-se o meu temor. Vou permanecer junto ao Salvador. Foi-se a escuridão, raia a luz do sol, pois eu sei que sou do meu Senhor e Ele é meu. Se a negra noite assustar-me vem, ouço a tua voz. As trevas tornam-se a luz do sol, se com Ele estou. Hoje sou feliz, foi-se o meu temor. Vou permanecer junto ao Salvador. Foi-se a escuridão, raia a luz do sol, pois eu sei que sou do meu Senhor e Ele é meu. Pois eu sei que sou do meu Senhor e Ele é meu. Amém. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julga tudo vão, conta as muitas bênçãos, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão, uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, que em canção alegre os dias passarás. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte cá, não te desanimes, Deus por cima está. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e paz celestial.
Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Amém. Bom dia a todos. Hoje vocês vão ter que me aguentar mais um pouquinho. Vamos fazer uma rápida oração. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por esse dia, por tudo que o Senhor tem nos dado, que possamos fazer a Tua vontade, ouvir a Tua palavra e manter esta comunhão, Pai. Obrigado por esse privilégio que temos e que esse grupo louve sempre o Teu nome através de Jesus. Por meio dele que oramos, te agradecemos por tudo. Amém. Vou abrir aqui um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Eu acho que eu não vou conseguir compartilhar aqui. Mas vamos... Eu vou tentar uma última vez, Otávio, pode ser? Claro que sim, Sérgio. Fique à vontade, chefe. Sim, senhor chefe. Agora eu entendi o que ele faz. Vamos ver. Bom, vamos lá, eu vou ler por aqui, aí acho que fica mais fácil, tá? Vocês não vão conseguir enxergar, e aí acho que vocês vão ter que aguentar a minha cara. Eu errei mais de 9.000 cestas e perdi quase 300 jogos em 26 diferentes finais de partida. Eu fui encarregado de jogar a bola final, que venceria o jogo, e falhei. Eu tenho uma história repleta de falhas e fracassos em minha vida. Então eu vou ler de novo, tá? Eu errei mais de 9.000 cestas. Eu perdi quase 300 jogos. Em 26 finais de partida, eu fui encarregado de arremessar a última bola que venceria o jogo. E eu falhei. Eu tenho uma história repleta de falhas. Alguém sabe quem que é essa frase? Nada mais, nada menos do que Michael Jordan. Então, na sua vida, ele nunca deixou de reconhecer os seus fracassos. E o assunto que eu queria conversar hoje, até roubando um pouco do que o Valdeci falou na semana passada, é sobre mentalidade. Eu vou contar uma outra história de um sujeito que recebeu uma carta do Imposto de Renda e da Receita Federal, né? E essa carta ficou lá, na entrada lá da casa dele. Ele era casado e ele tinha uma mesinha onde ficavam as coisas para serem vistas. E aí passou um dia, passaram 2, 3, 4 dias, até que uma hora a esposa falou: olha, você não vai abrir aquela carta? Bom, na cabeça daquele sujeito, né, uma carta do imposto de renda nunca era uma coisa boa. E ele já estava esses dias todos perdendo o sono por conta daquela carta. Então ele não tinha coragem de abrir, mas ele passou esse tempo todo com aquela carta em cima da mesa, já morrendo de medo de quanto
ele ia ter que pagar de multa, enfim, de reajuste e assim por diante. Até que a esposa perdeu a paciência e obrigou ele a abrir a carta. Vai ver essa esposa que invadiu o grupo. Enfim. E o que dizia naquela carta? Que, na verdade, a Receita tinha cometido um erro e eles tinham que devolver dinheiro para aquele sujeito, e não o contrário. E, às vezes, é isso que acontece com a gente. Por quê? Por uma coisa chamada mentalidade. O que é mentalidade? Bom, quando você tem lá os seus 18 anos e, de repente, você está andando pela rua de skate, o Marcos acho que não está aí, né? Mas o seu Nelson já deve ter ouvido muitas dessas histórias. E aí um policial parava você nessa época, né? E ele, coisa que ele pedia era a sua identidade. O que é a identidade? É aquilo que define quem você é. E o que é mentalidade? E essa é uma definição minha, tá, gente? Vocês vão encontrar N definições, mas é uma que eu estou usando para a gente discutir hoje. E o que é mentalidade? Então, se identidade é aquilo que nos define, mentalidade é aquilo que define o que a gente pensa. Então, só repetindo, mentalidade é aquilo que define os nossos pensamentos ou a maneira como nós pensamos. Eu vou dar um exemplo de uma mentalidade negativa, era aquilo que aquele sujeito do imposto de renda tinha. Então, tudo que acontecia de fora do normal, para ele, era negativo. Dava uma conotação negativa e ele já se preocupava, enfim, aquilo tinha uma série de consequências. A gente tem mentalidades que são mais positivas. Bom, aconteceu, como eu citei o Michael Jordan, aconteceu uma série de fracassos para que ele chegasse no sucesso. E existe a mentalidade neutra, por exemplo. Então, eu conheci um sujeito que ele, inclusive, escreveu um livro dizendo que é, para ele, a melhor mentalidade, porque você primeiro fica alheio a tudo e depois você toma uma decisão positiva. E a gente poderia falar muito mais sobre isso. Existe aquela mentalidade ao extremo. Então, ela deixa de ser uma coisa positiva e passa a ser uma coisa delirante. O sujeito acha que tudo vai acontecer milagrosamente, que tudo vai acontecer num passe de mágica. Então, a gente poderia falar sobre muitas coisas, né? Desde positivas até negativas. Mas hoje, em especial, eu queria falar sobre a mentalidade da Bíblia, a mentalidade que Deus deixou para a gente. E aí eu separei algumas passagens. Se você quiser ler, a primeira delas é Filipenses 4:8. Então, eu queria deixar 3 passagens, existem outras, tá? Muitas outras, mas eu queria colocar essas 3 para que a gente pensasse, refletisse, meditasse qual que é a mentalidade bíblica. Então, Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então, olha que interessante como deve ser a mentalidade do discípulo. Ele deve começar com algo verdadeiro, honesto, justo e puro. Então, a gente tem esses elementos que definem a maneira como nós pensamos. Então, antes de tomarmos uma decisão, isso é bom ou é ruim, a primeira, talvez, questão é: isso é verdadeiro? Isso é honesto? Isso é justo? Isso é puro? Então, essa deve ser a nossa maneira de pensar. E aí, depois, Paulo continua, né? Tudo que é amável, ou seja, tudo que procede do amor. Então, a nossa mentalidade também deve ser baseada no amor. A maneira como nós pensamos, então, deve ser baseada nisso. Tudo que é de boa fama. O que quer dizer com isso? Que existem coisas que não são de boa fama. Eu não vou citá-las aqui, mas quando nós pensamos, até naquele assunto um pouquinho antes, né, da invasão do grupo, né, me parece algo contrário. Provavelmente os vídeos e as mensagens que foram colocadas não são
não entrariam nessa categoria de boa fama. E se há alguma virtude. Então, a questão é, nós procuramos a virtude, nós procuramos algo que nos eleva, algo que nos torna melhor, e se há algum louvor nisso, pensai. Então, às vezes, parece que até Paulo está sendo um pouco irônico, né, nesse versículo. Olha, se existe algum louvor, óbvio que a gente consegue achar louvor em tudo, até naquilo que parece derrota. Então, esse é um primeiro trecho na Bíblia que nos ajuda a definir o que é uma mentalidade cristã. Depois, vamos para Efésios 4, 23 a 26. Então, Efésios 4, 23 a 26. Paulo começa dizendo, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Aqui eu queria pegar, para a gente não se estender muito, o versículo 23 e 26. O que ele diz? E vos renoveis no espírito da vossa mente. Então, a gente não tem só uma maneira de pensar, mas a gente pode renovar essa maneira de pensar. O que é renovar? Imagina que você compra um carro e você usa esse carro por 1 ano, por 2 anos, por 3, por 4, por 5, por 10 anos. Será que ele vai estar como novo? Depende muito de como você cuidou dele, mas provavelmente ele vai estar um pouquinho diferente do jeito que ele saiu da concessionária. Se esse carro passa mais 5, mais 10, ele chega a 20 anos. Será que ele vai estar como novo? O que Paulo diz é, vos renoveis no espírito da vossa mente. O que isso quer dizer? Que nós podemos ter essa renovação espiritual dentro da nossa mente. Então, você imagina o carro que você tirou da concessionária. Se você passa 10, 15, 20, 30 anos sem lavar o carro, ele vai estar todo cheio de poeira. Então, você pode renovar, talvez, aquela pintura. Dá até para falar com o Valdeci, que ele entende bem disso. Você consegue lavar. A mesma coisa na nossa mente. Se nós não tivermos essa renovação, ela vai acumulando sujeira, ela vai acumulando detritos, ela vai acumulando riscos, enfim, e uma série de coisas. Então, da mesma forma que acontece com um carro, com um objeto que fica lá empoeirando, se nós não renovarmos a nossa mente, talvez isso possa acontecer. Então, ela vai se enchendo de coisas do mundo, externamente. Então, nós precisamos ter essa renovação. E ele diz lá no versículo 26, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Então, olha, o ideal é que a gente não se ire, tá? Esse é o ideal. Um pouquinho antes, a gente tem a instrução de que a gente realmente não deve se irar. Mas caso aconteça, que a gente não peque, que a gente não deixe o dia terminar com essa ira. Eu conheci irmãos que diziam que, olha, às vezes eles brigavam muito com a esposa e a esposa com o marido, mas que eles nunca iam dormir brigados. Então, isso é um grande exemplo. Às vezes, pais que brigam com os filhos ou vice-versa, e que muitas vezes eles deixam a coisa se estender. Então, esse último versículo diz, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Então, a gente não deve nem deixar terminar o dia para guardar rancor, guardar mágoas e coisas do tipo, inclusive medos, tá, que a gente pode ter. Mas esse versículo 26, ele está ligado diretamente com o 23, porque aqui Paulo está mostrando um dos processos de renovação da nossa mente, da renovação espiritual. Uma delas é, não deixe o problema tomar maior proporção do que ele merece. Não deixe ele chegar até às 6 da tarde, não deixe passar o dia com esse problema. Então, esse é mais um exemplo de mentalidade. Então, no trecho anterior, Paulo nos diz,
uma série de elementos que devem fazer parte da nossa mentalidade. Nesse outro trecho, nós temos uma forma de renovar essa mentalidade, de ajudá-la, de corrigi-la, de transformá-la até num hábito, de não guardar rancor, raiva, ira e uma série de outras coisas ruins, tá? E por fim, Colossenses 3:2, que é uma espécie de resumo, tá? Pensai nas coisas que são lá de cima e não nas que são da terra. Então essa é uma instrução muito simples, mas muito difícil. Quer ver um exemplo? Imagina que você passa o mês inteiro louvando a Deus. Chegou no último dia do mês que você deveria receber o seu salário, a empresa atrasa. Às vezes você joga fora tudo aquilo, todo aquele louvor, aquele bom ânimo do mês inteiro por um problema mundano. Eu não estou dizendo que é uma coisa boa você ficar sem receber o salário. A não ser que você gaste muito, óbvio. Isso já aconteceu comigo. Talvez tenha sido uma bênção, mas na hora eu não percebi. Mas mesmo quando essas coisas pequenas do mundo acontecem, se nós não tivermos com o nosso pensamento, conforme Colossenses 3:2, lá no alto, nós vamos deixar com que a nossa mentalidade seja corrompida, com que tudo aquilo que a gente viu de ser alguma virtude, de ser algum louvor, indo por água abaixo. Então, eu queria encerrar com esse versículo, né? Pensar nas coisas que são de cima e não nas que são daqui da terra. Que a nossa mentalidade seja a mentalidade de Cristo, que os problemas desse mundo não afetem aquilo que em nossa mente remete aos céus, remete àquilo que é lá de cima. Então é isso, irmãos. Obrigado. Só peço desculpa. Agora eu entendi por que não pega aqui no celular minhas telas aqui. Tá bom? Obrigado, Otávio. Obrigado a todos. Obrigado, Sérgio. Obrigado. Cuidado com a farinha aí para fazer a massa, que ela não tire o seu brilho, tá, Sérgio? Deixa eu iniciar aqui a tela. Só um instante. Rude, forte e contundente a guerra do pecado, mas os seus clangores vis não podem me afligir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado, e celestes bênçãos irei fruir, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Vejo ao longe campos vastos prontos para colheita. Multidão sem luz, sem Deus, aguardam salvação. Vem, ó Deus, desperta o amor da geração eleita. Para os teus obreiros, concede unção, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor, desprezando deste mundo as sendas ardilosas. Volto meu olhar para a cruz de quem me resgatou. Dele tenho na alma então as bênçãos muito gloriosas. E feliz com Cristo, cantando vou, olhando para Cristo, grande autor da salvação.
Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Amém. Eu não combinei antes quem faria a oração final. Seu Walter, o senhor pode fazer a oração, por favor, seu Walter, para encerrar? Nosso Deus, nosso Pai bondoso, somos gratos, ó Pai, pela sua misericórdia, somos gratos por ter esta oportunidade de estarmos aqui nesta manhã para honrar teu nome, para glorificar e para esta comunhão uns com os outros. Agradecemos, Pai, pelo Sérgio, a vida do Sérgio, e pedimos que o Senhor o abençoe no seu trabalho, na sua vida profissional, na sua vida popular, e pedimos também, Pai, que o Senhor nos ajude a renovarmos a nossa mente, tendo sempre o domínio próprio para pensarmos nas coisas do alto e não ficarmos fixados e preocupados com as coisas aqui da terra. Ajuda-nos, Pai, a sermos mais brandos uns com os outros, ajuda-nos a termos domínio dos nossos pensamentos, da nossa mente, para que possamos ter sabedoria no trato com nossos cônjuges, nossos filhos, nossos irmãos em Cristo e principalmente com o Senhor. Pedimos por aqueles pedidos que têm sido apresentados diariamente, nossos pedidos de oração, e que atenda, Pai, cada um segundo os seus propósitos, a sua vontade. Fica conosco, Pai, mas este dia, nos livrando do mal e nos perdoando das nossas dívidas. Ajuda-nos a perdoarmos também aquele a quem ferimos ou magoamos. Oramos em nome de Jesus Cristo, seu Filho. Amém. Amém. Obrigado, seu Walter. Desculpe, dessa vez eu não dei nem 1 minuto de antecedência. Me perdoe, seu Walter. Bom dia a todos. Ô, Sérgio, uma aula sobre maturidade emocional, uma aula sobre maturidade espiritual. Muito boa mensagem. Agradecido. E de orelha puxada aqui, a orelha quente aqui, Sérgio. Obrigado. Eu que agradeço. Não era a intenção, não, Otávio, eu puxei a orelha. Mas essas mensagens fazem isso. Seu Francisco, bom dia. Seu Francisco, Dona Perpétua. Viu? Só fazer um comentário, viu, Otávio, o Sérgio, os irmãos. É difícil quando você convive, por exemplo, no trabalho com a pessoa que vive sempre irada. Né? Isso aí eu já convivi com a pessoa assim. E você tem que ter aquele domínio próprio, orar a Deus para poder suportar ele, porque ele está sempre irado. E às vezes ira até com o próprio chefe. Então, realmente, a gente tem que estar mudando constantemente a nossa mente para ter o domínio próprio e ficar pensando nas coisas de Deus, porque senão você vai também confrontar com essa pessoa que vive irado, né? Entendeu? Já convivi isso um bom tempo, uma época, uns anos atrás. E, então, é uma boa reflexão para nosso dia a dia. Obrigada, Sérgio. Minha mãe sempre falava que as reações que a gente tem com o que acontece conosco, nós ficamos. Pode ser a pior coisa do mundo. A gente tem que ter confiança nos versículos da Bíblia que ensinam que tudo que acontece conosco tem um planejamento, não vamos passar por coisas que a gente não possa suportar. E a nossa reação é eu que controlo. Nunca é culpa do outro, é eu que controlo a reação. Minha mãe sempre falou isso pra gente.
Por isso que o Chinelo cantou muito quando a gente era criança. A gente aprender a controlar nossas reações. Acho que gastou mais do que no pé, né? Obrigado, Sérgio. Obrigado pela mensagem, muito boa. Que Deus abençoe você, continue te abençoando. E ensinando que a gente tem que limpar nossas mentes. Limpar, cuidar. Muito bom. O Manuel estava puxando a orelha da dona Severina ao vivo aí. Carinhosamente, eu vi. Eu acho que era um chamego ali. Digo, na frente da câmera não dá. A João Ferreira de Almeida, em Salmos, no capítulo 4, versículo 4, ele fala assim, só para completar um pouco mais, né? Irai-vos e não pequeis, consultai Não pecai. o coração e sossegai. Quer dizer, ao invés de você ficar remoendo lá, pensa para não dormir nervoso. Verdade. Se todos os casais que tivessem qualquer advertência um com o outro, eles se perdoassem antes do sol se pôr, nunca brigava, nunca ficava intrigado, nunca separava, nunca havia desavença. Tem que conversar, porque as coisas... A briga tem que ser durante o dia. À noite, não. À noite esqueceu tudo, já dorme tudo junto, porque dorme uma noite separada, acostuma. Aí fica brigando e separando, e depois acaba separando de uma vez. Fica se remoendo lá no travesseiro, né? Verdade, né? A nossa mente... Obrigada, Sérgio, pela mensagem. Muito boa. Deus abençoe, viu? Tchau, irmãos. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, Até amanhã, Edna. Obrigado. Diga, Rogério. Diga, Rogério. A nossa mente, entram coisas nela automaticamente, mas nós precisamos controlá-la, nós precisamos trabalhá-la. Não só todos os dias, mas o dia inteiro. Porque à noite que vem as tentações, né? Até a noite, Manuel. Então, precisamos estar atentos a isso, porque nós é quem decidimos o que vamos guardar, né? E essa questão de ressentimento, você ressentir, é uma opção. Porque pode até vir novamente, automaticamente, né? Aquela lembrança daquilo que magoou. Também. Bom dia para todos. Beijo, meus pais. Mas nós temos a capacidade de controlar o que iremos lançar fora e o que iremos deixar. Não é só uma opção nossa, mas em Cristo eu acredito que seja uma obrigação. Nós estamos todo o tempo varrendo a nossa mente, né? Dando uma limpeza, dando um trato ali, porque é onde onde nós iremos guardar os pensamentos em Deus. Então, ou pensamos coisas ruins, como o irmão estava dizendo, em relação ao trabalho. Tem pessoas que convivem ao nosso lado, que elas veem tudo negativamente. Elas abrem a boca para falar de coisas negativas, de problemas, só problemas. Esses dias que nós estamos vivendo, estamos sofrendo muito com relação a essa diferença entre quem é da esquerda, quem é da extrema direita, quem é não sei o quê. Então, assim, temos que estar atentos, porque até os cristãos, eles são tentados a falar só sobre isso, né? A gente recebe vídeos e situações que vêm falar só de política, de roubalheira, desse tipo de coisa. Nós precisamos descartar muitas coisas, porque senão a gente se envolve, daqui a pouco não está mais nem pensando nas coisas do alto, né? Então precisamos realmente estar atentos. É uma boa lembrança, a gente agradece, viu? Sérgio, meu irmão, parabéns pela mensagem, que Deus continue abençoando. Isso é algo interessante, né, no qual você nos convida a lembrar que precisamos estar guardando a nossa mente sobre todas as coisas que precisamos guardar a nossa mente, porque é dela que surgem vários pensamentos, e assim, e tudo que vai para a mente, ele desce para o coração. O coração vem ser só um órgão, um músculo que bombeia o sangue, mas a mente é muito mais principal, no qual surge tudo. Então, assim, obrigado por nos resgatar a memória, aquilo que vai nos trazer esperança. E através de uma mente pura, saudável, verdadeira, a esperança chega. Precisamos realmente estar guardando coisas boas na nossa mente. Amém. Muito boa mensagem, meu irmão. Amém. Sérgio mesmo, na outra pregação dele, ele falou sobre combustível. Vocês lembram? Sim, sim.
Sim, do combustível contaminado. Está saindo. Até Bom dia, mais. seu Nelson. Bom Mais à dia. noite. Graças a Deus, está tão bom, né? Até a noite, seu Nelson, até a noite. E ainda Bom usando dia. a... Gente, Diga, seu Walter. a psicoterapia, quando faz terapia, o objetivo maior é ela aprender a avaliar e modificar os seus pensamentos, porque quando ela faz isso, ela modifica a maneira de enxergar a realidade ao seu redor. E aí ela melhora o seu humor e melhora o seu modo de agir. Por isso, muda a sua maneira de pensar e você vai mudar o mundo ao seu redor. Uhum. É isso que as pessoas precisavam entender. Isso é uma terapia feita por um psicólogo famoso chamado Aaron Beck, mas isso é bíblico. Isso existe antes dele. Renova a mente. Começa a olhar de maneira diferente. Começa a reagir diferente àquilo que está acontecendo ao teu redor. Interprete de outra maneira. Se um cara está no trânsito e te fecha, em vez de você xingar a mãe dele, pensa que ele pode ter uma pessoa doente no carro e está indo para o hospital. Reinterpreta as coisas ao teu redor. E aí você ajuda a entender melhor o que se passa. E se torna uma pessoa mais tolerante e muda as pessoas que estão ao teu redor. É a única maneira de mudar os outros é mudar a nossa reação, o nosso jeito de ser. Então, eu concordo com número, gênero e grau do que o Sérgio falou. Né? Ô, Walter, uns tempos atrás eu tenho mudado o meu modo de pensar quando estou dirigindo. Aí a pessoa que fica atrás de você, assim, querendo passar. Aí agora eu comecei a falar assim, ai, gente, o pessoal está querendo passar, que está participando de uma corrida, mas a gente não foi convidado. Então, assim que a tia conseguir, a gente vai deixar ele passar. Aí os sobrinhos agora já ficam, tia, tem um cara que está na corrida, só tem que sair porque ele está com pressa. Exatamente. Então, se você muda essa forma de pensar, acaba sendo até engraçado, né? E essa é a forma de... Como é que você vai dirigir num trânsito que é caótico? Você tem que ter bom humor, senão não dá certo. Isso no trânsito é mais fácil, porque a gente não vive no trânsito. É verdade. A gente usa. Mas dentro do lar, isso é importantíssimo. Sim. Eu agradeço a mensagem do Sérgio nessa manhã, que nos mostra a necessidade de pensar 2 vezes antes de responder. Isso é muito importante. Nós, muitas vezes, somos pegos de surpresa e queremos reagir de imediato. E na Bíblia, né, na Palavra de Deus, nós vemos a sabedoria de Jesus, que quando questionado, muitas vezes ele pensou primeiro 2 vezes, para depois dar a opinião dele, ou devolveu aquele questionamento através de uma pergunta para a própria pessoa pensar, né? Verdade. Semana passada, eu tive uma experiência Bom dia, Mauro. dura. Bom dia, eu tive uma experiência muito dura, muito difícil, e eu errei naquele momento. Eu acredito que quando a gente erra, nós temos que fazer uma reflexão aonde nós erramos, por que nós erramos, o que falhou, por que nós fizemos daquela maneira, para se corrigir. Essa é uma forma. Eu vou contar brevemente. Tem um sobrinho que ele tem desvio de personalidade, ele é agressivo quando está nervoso, e ele estava prendendo a mãe dele, já tinha batido da minha cunhada, estava uma situação muito terrível, ela estava para o lado de fora, não podia entrar na casa, e eu estava chegando do hospital com a minha esposa, e falei, vamos lá ver, vamos ajudar a ver o que está acontecendo, né? Devia ter orado primeiro, ido lá. Eu não xinguei ele nada, mas ele, na visão dele, quando eu perguntei, o que está acontecendo aí, filho? Ele me xingou de todo palavrão, fiquei quieto, não respondi nada, né? E aí agora ele só fala que vai me matar. Então, fui me intrometer na vida dele. Então, se eu tivesse orado, falado que ele não te ama, né? Podia ter agido de uma outra maneira, talvez fosse até melhor, do que ir lá e perguntar logo para ele, o que está acontecendo aí? Para com isso. E aí foi meu erro, foi esse daí.
Então, Sérgio, muito bom para a gente estar pensando nas nossas ações. Obrigado, viu? Deus abençoe. Eu que agradeço, Valdir, e o que a Mary falou e o que o Walter falou, assim, são muito realidades, né? A gente muitas vezes não tem essa visão, e eu sofri muito na minha vida por isso, mesmo depois de me converter. Quer dizer, eu tive que sofrer e de passar por uma psicoterapia forçada quase, né? Mas como o Walter falou, é uma forma de você trabalhar isso, é a psicoterapia, é a palavra de Deus. Quer dizer, a gente tem, às vezes, N formas e alguns problemas são maiores, outros menores, mas se a gente não toma a ação, a gente vai se moldando através do mundo, quer dizer, a gente vai se conformando com o mundo. Né? Verdade. Não é uma tarefa fácil a gente se policiar, é mais fácil policiar o outro. O outro fez coisa errada, o outro isso, o outro aquilo. A gente controlar a gente mesmo é mais difícil. Por isso que o domínio próprio é fruto, muitas vezes, do espírito, né? Porque nós não conseguimos, mas o espírito consegue. Então, é verdade. Eu que agradeço. Nós é nada. No mundo passar por aflições. Quando Jesus veio para cá, ele sabia o que ele ia passar. Pegar ele, que iam judiar dele. Então, vamos dizer assim, eu, no meu pensamento, ele já se preparou, preparando para esse tipo de situação. Nós decidimos nos tornarmos cristãos. E a gente tem que se preparar para as coisas que nos rodeiam, que qualquer hora vai acontecer. É alguém que vai nos fechar. Algum tempo atrás, até dei uma aula dominical, e aí eu dei o exemplo do seu Walter. Ele falou um tempo atrás que vinha um camarada atrás dele, buzinando, sai da frente, vai para casa, velho. Ele falou assim, eu tô indo. Eu tô indo. De não retrucar, porque se a gente retrucar, a gente vai discutir, ficar pior, e aí a gente já está se dominando. Então, são coisas que acontecem com a gente tem que se preparar dia a dia. Sérgio, eu quero te agradecer mais uma vez, é que eu preciso sair para acordar o Onço. Tem horário para ler. Eu sou o despertador dele. Boa sorte. Beijo para vocês, se Deus quiser, até amanhã, tá bom? Mas, ô Mary vai dar beijinho e falar palavras carinhosas no ouvido certo. Não, eu falo, acorda, os cachorros vão lá, ficam assim, acorda. Eu tenho 2 cachorros que fazem serviço. Eu só dou autorização. Bom dia, Mary. Dá um abraço no Wagner. Brincadeira, Fique com Deus. Eu vou indo também, gente. Obrigado. Bom dia. Sérgio, obrigado. Bom trabalho, Sérgio. Deus abençoe seu trabalho e sua vida, Sérgio. Bom dia a todos também. Estamos saindo. Bom dia, Doroti. Bom dia. Dona Maria está com você, Doroti? Tá. Bom dia a todos também. Eu não consigo abrir. Estou escondidinha. Não conseguiu abrir o vídeo? Não consegui, nem ontem nem hoje. Quer dizer alguma coisa para o Walter? Quer aproveitar a oportunidade para dizer alguma coisa para o Walter ao vivo? O Walter está aí do lado. Bom dia, Dona Maria. Amém. Fique com Deus. Bom dia. Se ela falar alguma coisa para o Walter através do celular, está fazendo igual a juventude hoje. Está no restaurante, um de frente para o outro, conversando com o celular, né? Bom dia a todos. Até a noite, se Deus quiser. Bom dia, até a noite. Bom dia, Valdir. Beijo na Sônia. Deus abençoe. Fique com Deus. Tchau, até a noite, se Deus quiser. Bom dia, fique com Deus. Bom dia. Valdeci, eu queria falar com você. O microfone do seu telefone, ele está fazendo um som estranho. De vez em quando ele corta o seu áudio. Às vezes o seu próprio som, ele está fazendo um zoom junto com o seu áudio. Programa Zoom. Tem razão. Mas tem alguma coisa, ele está fazendo um som aí, parece que tem alguma coisa, alguma interferência aí. E a Jaqueline, acho que ela está querendo falar alguma coisa. Só
só me despedir. Bom dia para todos. Amém, Jaqueline. Se cuida. Está melhorando, Jaqueline? Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Cuida bem do neto, assim que ele acordar, dá um cafezinho gostoso para ele. Aproveita que o neto está em casa para fazer atividades, deixa suas coisas de lado, cuida do neto. Isso vai te ajudar a passar esses dias também, Jaqueline. Fica com Deus. Obrigada, gente. Bom dia para todos. Bom dia, até amanhã, se Deus quiser. Bom dia, até amanhã. Eu olhei aqui e mutou sozinho. Não, fui eu, Valdeci, porque ele interfere. E o microfone da Jaqueline também, o microfone da Jaqueline tem uma certa sensibilidade também. Se alguém falar junto com ele ou entrar uma interferência, o som dela some. Então eu vou bloqueando um ou outro à medida em que vai interrompendo o áudio do outro, eu vou fechando ou abrindo. Mas eu já ia pedir para você abrir, que você abriu já. E aqui, olha, tu mutou. Aliás, depois eu vou até mandar mensagem para o Rogério, porque teve uma hora que o seu Walter estava querendo falar e ele estava conversando com o Tiago, com o filho dele. Tiago, né? Acho que é Tiago, o filho dele. Ou é Mateus? Não lembro se é Tiago, né? É um dos apóstolos. Aí até acertar os 12, então é melhor ficar... Mas, enfim. E aí eu fechei... Ó, tá vendo? Não deu para ouvir você. Fala de novo, Valdeci. Tá ruim assim? Fala. Melhorou? Sei lá o que acontece com esse negócio. Não, ele fica fazendo um som estranho, um zumbido mesmo. Um zumbido grave. Quer que eu fale, então? Mas então, vou falar para o Rogério, porque enquanto o seu Walter estava tentando falar e o Rogério estava falando com o filho dele, eu fechei o microfone dele e ele saiu sem se despedir. Eu vou depois pedir desculpas a ele, espero que ele não tenha se ofendido com isso. Mas falando lá é que não deu tempo de falar isso, eu também não estava... o seu Walter falou coisa melhor do que eu. Mas o Sérgio comentou da história do brilho do carro, né, da pintura que vai juntando sujeira, que vai juntando riscos e tudo. E aí eu estava pensando o seguinte: se nós queremos ser reflexo do amor, reflexo da palavra, reflexo de exemplos, né? A gente não pode se juntar de sujeira, porque a pintura perde o brilho, a pintura perde o viço, e aí a gente tem que se blindar. Não, falando de você, na Valdeci, quando você faz um polimento, você faz uma cristalização, você está blindando a pintura para que ela mantenha a sua cor original, para que ela mantenha o brilho e para que as impurezas do mundo não invadam, né? Blindar a nossa mente nesse sentido. Sabe o que pode ser, Valdeci? Você está com o ventilador ligado aí? Não tem nada. Não? Engraçado, porque à medida em que eu vou falando, eu vou prestando atenção aqui, fico procurando motivo. Eu vou lá no fluxograma. Se tal coisa funciona, ok, passa para o passo seguinte. Não funcionou, volta para o passo anterior e dá um passo para a direita. Está funcionando? Não está. Não, então volta, dá mais um passo para lá. Eu fico tentando descobrir, eu sou cartesiano. Nada disso. Mas é isso, gente. É isso. É o que o mundo está precisando hoje: maturidade emocional, maturidade espiritual. A gente só consegue como estudando, se dedicando e falando disso. É por isso que a gente está aqui todo dia de manhã. Nossa mente, coisas boas, né? Porque não é só podridão, só bagunça, e isso fica aqui dentro, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Então, gente, estou interrompendo a gravação aqui. Bom dia para todos. Valdeci, fica com Deus. Dá um beijo na Xi. Beijo nos netos quando vir. Beijo na sua filha quando vir. Beijo na sua moto quando sair. Beijo em todo mundo quando você for entregar os lanches. Beijo no guarda quando for pedir seu documento. Um abraço para todos.
Denis, fica com Deus também. Vamos para o nosso dia. À noite temos o nosso devocional. Aí eu aproveito mais o dia que eu tenho que voltar mais cedo para casa para o devocional. Certinho. Fica com Deus, Valdeci. Fica com Deus, Denis. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã, Denis. Até a noite, Denis. Tchau, tchau. Boa noite.